Oi, eu sou o Sérgio Casadei da Casadei Vini e me propus a gravar uma série de vídeos do mundo do vinho. 2 vídeos atrás eu falei como eu bebo vinho e me apresentei. Hoje eu vou me apresentar novamente porque eu estou tomando um bom vinho do Porto, com um pouco de água que eu vou falar bastante, o guardanapo, e eu pus aqui o meu tablet para ter algumas guias e poder organizar o que eu vou falar para vocês. Hoje um pouquinho de história do vinho, né? Se a gente pensar, na verdade não é pensar, né? A história do vinho remonta a 8, 7 mil anos antes de Cristo. Nós estamos falando de algo em torno de 9 mil anos distante da gente aqui. Mas como toda história grande, começa assim. Era uma vez, então eu preciso fazer uma coisa mais sucinta, mais rápida, mais clara. E eventos que aconteceram nesses últimos 400 anos, que é o que eu estou me propondo a falar hoje, que impactaram no modo e nos vinhos que a gente degusta e bebe hoje no nosso dia a dia. Então eu vou correndo por aqui para me lembrar do que eu gostaria de trazer para vocês em 1630. Foi mais ou menos nessa época que surgiram as primeiras garrafas de vidro, como essa aqui. Não tão bonitas, não tão uniformes e resistentes como essas, mas foram as primeiras garrafas de vidro produzidas pelos ingleses. A gente tem que dar uma voltada no tempo e pensar o seguinte, que os romanos, os gregos, os egípcios eram grandes consumidores, produtores e comerciantes de vinhos. E eles armazenavam os vinhos em ânforas, né, de barros, de diversos tamanhos, seladas com um pano embebida ou com cera de abelha para que o vinho não vazasse. Mas eram vasilhames complexos na época, porque quebravam, era difícil de carregar, mas mesmo assim nada impedia de que o vinho fosse transportado de um país para o outro e consumido por determinadas civilizações. E lembrando que os romanos dominaram o mundo existente naquela época durante muitos anos. Eles foram desde a atual Turquia até a Inglaterra. E foi na França, os romanos descobriram que os gauleses já envasavam vinho, ou armazenavam o vinho em barricas de madeira. E os romanos aí trouxeram para o Império e passaram a distribuir, vender e comercializar vinhos e transportar de uma maneira muito mais simples, muito mais eficiente, não quebrava tanto, era mais fácil. E tem uma coisa legal, as barricas que os gauleses fizeram de vários tamanhos, mas eles chegaram à conclusão de que entre 250 e 200 litros era o suficiente para que 2 homens pudessem carregar a barrica. Ela deitada, 2 homens seguravam um de cada lado e transportavam a barrica com 250 quilos. Ou 250 litros. Né? Então, voltando para 1630, as garrafas de vidro começaram a chegar na Europa, né, da Inglaterra para a França, para todos os outros países produtores de vinho, e fez com que o vinho pudesse ser armazenado e principalmente transportado com facilidade. Apesar de elas quebrarem, era mais fácil de transportar as garrafas e servir nos restaurantes ou mesmo os comerciantes venderem para os seus clientes nas garrafas de vidro. Eu descobri uma coisa interessante lendo, né? As garrafas de vidro no início elas eram mais amarronzadas. Isso por conta da fumaça na hora de derreter o vidro. Ela incorporava essa cor devido à fumaça. Hoje a gente tem um controle fantástico de qualidade na produção de garrafas. E também teve um casamento muito feliz nessa época, que foi o casamento da garrafa de vidro com a tampa
de cortiça. Quando as pessoas falam assim para mim, essa é uma rolha. É uma rolha de metal, é uma rolha de cortiça, é uma rolha sintética, porque rolha é sinônimo de tampa. Então, naquela época, surgiram as tampas, as rolhas de cortiça. Mas garrafas, formas de garrafas, rolhas, são assuntos, desculpa, para o próximo vídeo. Ou para um próximo vídeo, porque tem muito o que falar. Feito isso, agora o vinho podia ser bebido e apreciado por uma quantidade muito maior de pessoas. E o advento da garrafa de vidro e da rolha fez com que o vinho pudesse ser armazenado na garrafa e evoluído. Então, não precisava mais se tomar o vinho jovem. Produzo o vinho e consumo 2, 3 anos depois. Eu posso envasar em garrafas de vidro e deixar ele amadurecer, ele evoluir por alguns anos. E os aromas, o paladar do vinho começou a se transformar. Então, começamos a nossa história com o advento, a criação e invenção da garrafa. Olha só, em 1679, a primeira quantidade significativa de pés de vinhas, de videiras, chegou à cidade do Cabo, na África do Sul. Estudando sobre isso, eu lembrei que as pessoas falam assim, mas tem vinho na África do Sul? Tem vinho na Austrália? Você tomou um vinho na Nova Zelândia? Tem vinho na Nova Zelândia? Eu não sabia. Então, o mundo do vinho, além de reinar de maneira forte na Europa, ele também começava a se expandir, né? A Inglaterra dominando outros países, os espanhóis, os portugueses e os italianos começaram a levar as vinhas para os países onde eles estavam colonizando. E em 1679, é exatamente o ano em que as vinhas chegaram na cidade do Cabo, na África do Sul. Sobre a África do Sul e os próximos países que eu vou mencionar aqui, eu também produzirei vídeos onde nós falaremos com mais detalhes e aprofundaremos em todos os aspectos do comércio, do plantio, da produção de vinhos em cada um desses países. Nesse mesmo ano de 1679, o parlamento inglês bane os vinhos franceses. O que eu quero dizer com isso? Os ingleses tomavam muitos vinhos, principalmente da região de Bordeaux. Lá na época, os vinhos de Bordeaux eram chamados de claretes, porque eram vinhos claros. Apesar de serem tintos, eram claros. Mas são os parênteses que eu vou abrir algumas vezes aqui na minha história. E o desentendimento entre os países, né? Guerra de 100 anos, Guerra dos 30 anos e assim por diante. A Inglaterra falou, não compraremos mais os vinhos franceses. E para a França foi um baque terrível. Mas um outro país começou a se beneficiar muito. Foi Portugal. Por sinal, esse vinho é português, e eu vou tomar um gole d'água porque minha boca já está ficando seca. Com essa atitude que a Inglaterra tomou em relação aos vinhos franceses, o comércio de vinho entre Portugal e a Inglaterra cresceu enormemente e os ingleses passaram a degustar bons vinhos portugueses. Vamos andar. Em 1705, novamente, uma batalha fiscal entre França e Inglaterra deu a oportunidade a Portugal de baixar as taxas e os impostos nos vinhos que eles produziam e exportavam para a Inglaterra. Com isso, o consumo e o comércio de vinhos entre Portugal e Inglaterra, que já estava aquecido, aumentou muito. E aumentou principalmente com um vinho muito emblemático de Portugal, que é o vinho do Porto, que é produzido na região do Porto. Como eu disse, em relação a países, nós nos aprofundaremos mais adiante, né? Bom, vamos seguindo. 1769, são
em San Diego, na Califórnia, nos Estados Unidos, começam a serem estabelecidos os primeiros vinhedos e começaram a produzir vinhos. Então eu falei já de 3 países: Estados Unidos, África do Sul e Austrália. Isso está configurando uma coisa diferente daquilo que é a Europa, no mundo do vinho. Tá? Europa, velho mundo. E esses países aqui são chamados de novo mundo, começando principalmente na produção de vinhos de qualidade nos Estados Unidos. Olha aqui, vou falar de novo. O Capitão Phillip leva videiras para a Austrália. Eu disse que eu tinha falado da Austrália, mas eu falei da África do Sul e dos Estados Unidos. E agora o vinho começa a fazer parte também da Austrália. Então, esse Capitão Phillip leva as primeiras videiras para a Austrália. Só fazendo mais um parênteses, a gente sabe que aqui no Brasil, muitos imigrantes, principalmente os italianos, trouxeram vinhas para cá, plantaram e começaram a produzir vinho. Então, isso, séculos atrás, já acontecia também com os países que iriam colonizar as suas colônias, levavam as vinhas para a produção de vinho por lá. Em 1820, a gente dá um salto bastante grande aí. A vinicultura chega no norte da Califórnia, nos Estados Unidos. Eu falei de São Diego, agora vai para o norte, né, mais próximo do Canadá, perto ali de Oregon, perto de Washington, mas ainda na Califórnia, em climas mais frios. E começam a se produzir bons vinhos, não tão bons quanto os de hoje. A produção ainda era muito voltada para a agricultura, o vinho, né? Não com as tecnologias que a gente tem hoje em dia. Mas eu vou falar um pouco mais sobre tecnologia daqui a pouco. Em 1821, na França, um religioso, um abade chamado Dom Pérignon, ele recebe o título de inventor do espumante. Ele viveu entre 1600 e 1700, mas só em 1821 que a França reconheceu Dom Pérignon como criador do espumante, do champanhe. E por que champanhe? Porque ele morava na região de Champagne. Hoje, se você pegar no mapa vinícola França, você vai ver várias regiões e uma das mais importantes é a região de Champagne, onde esse religioso morava. Voltando um pouco, na Idade Média, principalmente, que foi a Idade das Trevas, né, antes do Renascimento italiano, quem preservou, quem continuou fazendo a evolução dos vinhos, anotando processos produtivos, cultivando novas uvas, elaborando novos processos, foram os religiosos, principalmente nos mosteiros. Eu posso falar isso com orgulho do vinho e da cerveja. Quem nunca tomou uma cerveja de abadia? Até a própria Ambev de vez em quando lança cerveja de abadia e a gente acha que é uma cerveja muito gostosa, é diferente, mas é remetendo aos produtores religiosos que mantiveram viva a chama de produção de vinho e de cerveja. Mas voltemos ao vinho. Então, Dom Pérignon recebeu o título de inventor do espumante, mais ainda do champanhe. E ele também foi um dos primeiros a utilizar as garrafas de vidro que eu mencionei e as rolhas para envasar o seu líquido precioso, que era um vinho branco produzido na região de Champagne, que hoje leva o nome de champanhe. Tudo isso estava vindo muito bem, acontecendo, as coisas estavam caminhando, os vinhedos crescendo, a produção aumentando, o consumo aumentando. E em 1863, os vinicultores se depararam com uma praga severa. Eu ia falar, uma praga muito severa. As parreiras de uvas, os pés de uvas, eram infestados por um pulgão chamado filoxera. Precisa guardar esse nome, mas precisa guardar esse momento, né? Por volta de 1863. Os vinhedos, as parreiras, os pés das uvas
passaram a ser infestadas por esse pulgão. E mais especificamente onde? Na parte de baixo, abaixo do solo. Então você tem a planta para cima com os cachos de uvas e a raiz aqui se estendendo, se aprofundando para buscar nutrientes. E esse pulgão se hospedava de maneira não muito cortês na raiz da uva, impedindo que a raiz continuasse a se aprofundar, buscando os nutrientes, se estabelecendo na terra, e com consequência a planta, a parte de cima do solo, em busca do sol, da luz, ela não se desenvolveu, ela não se desenvolvia, ela não ia para frente. A raiz não ia para baixo e a planta não ia para cima. Bom, para vocês terem ideia, de 97 a 99% dos vinhedos da Europa e do mundo todo, mas principalmente da Europa, foram dizimados, acabaram, né? Houve uma tentativa muito grande de pessoas pesquisando, cientistas, produtores, biólogos, todo mundo procurando uma solução para isso, porque o vinho estava fadado a deixar de existir, por causa de um pulgão. Eles inundavam áreas plantadas de videira, não resolvia, punham fogo, fizeram de tudo, fumaça, pulverizaram do jeito que eles conseguiam, não resolveu. E os estudos evoluindo nessa época, todo mundo pesquisando, né? Foi quando em 1881, são 20 anos aproximadamente, depois da primeira descoberta, descobriram que esse pulgão também atacava as videiras americanas. As videiras americanas são videiras que produzem a uva de mesa. Se você lembrar, o que são uvas de mesa? A Bordeaux, a uva Niagara, essa uva de mesa, a uva Isabel, são as uvas que a gente compra na época do Natal. E o cachinho vem geladinho para a mesa, a gente come. Aquela é uma uva produzida por uma parreira de uva Isabel. E o pulgão da filoxera se hospedava, mas não impedia que a parte da raiz continuasse a desenvolver. Eles perceberam que o pulgão estava ali na raiz, mas a raiz se aprofundava, buscava nutrientes e fazia com que a planta também continuasse crescendo rumo ao sol, a produzir cachos e assim por diante. Então eles pensaram o seguinte: nessa raiz que vai para o fundo e que tem o pulgão, por que a gente não faz um enxerto aqui de uma vinha como, por exemplo, o Cabernet Sauvignon, como Merlot, Syrah, Pinot Noir, Malbec, Tannat, todas essas vinhas, essas videiras, essas espécies de uva, elas foram atacadas pela filoxera e falo mais, hein? Elas continuam sendo atacadas. Até hoje, grandes plantações de vinhedos, de uvas, usam esse sistema que eu vou acabar de explicar. Então eles pensaram o seguinte: a raiz vai para baixo e a planta precisa ir para cima. Então, para baixo vai a raiz de uva Isabel, de uva americana. E para cima, uma uva francesa, ou italiana, se for a Sangiovese, ou se for uma portuguesa, a Touriga Nacional, a espanhola, a Tempranillo. Mas, como isso foi basicamente estudado pela França, eles começaram a colocar nessas raízes enxerto de plantas como Cabernet Sauvignon e Pinot Noir, como eu acabei de explicar. Com isso, eles descobriram o ovo de Colombo. O ovo de Colombo é aquele ovo que Colombo bateu o ovo e fez ele ficar em pé, mas todo mundo... Mas aí não vale. Mas ninguém deu regra para eu falar que eu deveria colocar o ovo em pé. Esse foi o meu jeito. Então o ovo de Colombo, fazendo uma brincadeira, com a filoxera foi exatamente isso que aconteceu. Aí tudo voltou a se recuperar, tudo começou
a voltar ao normal antes da filoxera, antes de 1863, ok? Em 1920, especificamente nos Estados Unidos, que era um grande consumidor de bebidas alcoólicas e o vinho fazia parte do consumo diário deles, foi promulgada a Lei Seca, que durou 13 anos. A gente sabe pelos filmes de gangster que as pessoas continuaram a beber, mas teve um impacto muito grande na produção de vinhos nos Estados Unidos. E nesse período eles amainaram a evolução da produção de vinhos, as áreas plantadas diminuíram e a lei seca nos Estados Unidos não é igual à nossa lei seca aqui. Eu vou dar um rolezinho, vou tomar uma cerveja, um vinho e posso ser pego por uma batida, uma blitz. Não, a lei seca lá foi severa, foi um evento que marcou a época para os Estados Unidos e para o mundo todo. Principalmente porque os Estados Unidos são grandes importadores de vinho e de outras bebidas e estavam no início de uma grande evolução na produção de vinhos de qualidade, principalmente na Califórnia. Acabou a lei seca, tudo voltou ao normal e a indústria do vinho começou a se recuperar nos Estados Unidos. Mas em 1933, na França, surgiu a primeira apelação de origem controlada. O que é isso? O mundo do vinho estava expandindo, crescendo, a filoxera já era passado, a lei seca já tinha acabado e as pessoas, os produtores, os vinicultores, os enólogos, produzindo cada vez mais vinhos de melhor qualidade. E começaram a desenvolver também certos procedimentos e escrever em protocolos. Hoje em dia a gente vê muito sobre a Anvisa, o protocolo da Anvisa diz que pode entrar no jogo ou que não pode sair do jogo. Exatamente o que os produtores de vinho estavam fazendo. Vamos escrever como a gente deve produzir. Baseado em quê? No solo, o que pode colocar no solo ou não, o que pode plantar nessa região ou não, quantos pés a gente pode plantar por hectare, quantos cachos de uvas a gente vai poder deixar uma vinha produzir. Então, algumas normas sempre buscam o melhoramento do vinho, o aprimoramento do vinho, porque, eu vou dizer isso pela primeira vez e vou repetir várias, o vinho se faz no vinhedo. Você com uma uva boa, você pode fazer um bom vinho e um vinho ruim, mas com uma uva ruim, você não faz nenhum bom, nenhum vinho ruim. Então, é no vinhedo que se dá o início de um grande vinho, de um bom vinho. E os produtores estavam preocupados com isso. Então, para eles tornarem padrão a produção de vinhos, eles começaram a escrever esses processos, procedimentos, esses protocolos, e numa determinada região, todos os vinhos poderiam ser produzidos se seguissem esses procedimentos. Com isso, nasceram as apelações de origem controlada. Naquele lugar se produz o vinho daquele jeito. Começou a ter nome, começar a fama para os vinhos produzidos naqueles lugares. E isso nasceu na França, mas se espalhou pelo mundo inteiro, principalmente na Europa. Tudo estava indo bem e começou a Segunda Guerra Mundial, de 1940 e 1945. A Primeira Guerra Mundial teve um impacto muito grande, mas a Primeira Guerra Mundial teve um custo altíssimo de vidas, porque ainda não tinham os grandes aviões, os grandes bombardeios, caças, a infantaria, a artilharia, os tanques de guerra, os submarinos. E na Segunda Guerra Mundial, tudo isso veio ser usado para os combates. O principal ator da Segunda Guerra Mundial foi a Alemanha. A Alemanha sofreu grandes perdas no final de 1917, 18, 20, com a finalização da Primeira Guerra Mundial. E ela acabou perdendo territórios, tanto para a Polônia como para a França. No caso da Alsácia, que sempre a história conta, a Alsácia uma vez é da França, outra hora é da Alemanha e assim por diante. Então, pequeno parênteses, mas depois que a guerra eclodiu,
em 1939, com a invasão da Polônia, a França rapidamente foi para a Holanda, para a Bélgica, para Luxemburgo, e no início do ano de 1940 ela entrou, a Alemanha invadiu a França. E invadiu por que região? Se você olhar no mapa, Luxemburgo e Bélgica ficam um pouco antes de Paris e perto da Alemanha. Então os alemães invadiram a França, saindo da Bélgica, da Alemanha e de Luxemburgo em direção a Paris. Chegando em Paris, eles teriam tomado a França. Mas no meio do caminho tinha uma região, ou ainda tem uma região, que sofreu muito com isso, que foi a região de Champagne. Eu já mencionei até de Dom Pérignon. A região de Champagne tem uma cidade muito importante lá chamada Reims. Então os alemães passaram por ali e as casas de Champagne sofreram demais. Mas tem uma coisa interessante, nunca deixaram de produzir espumante ou champanhe. Bem, a Segunda Guerra acabou em 1945, com a Europa totalmente devastada, as cidades acabadas, a população, muitas pessoas morreram e isso teve um impacto muito grande também na produção dos vinhos. Mas a França, principalmente, nunca deixou de produzir os vinhos dela. Isso é muito bacana porque marcou uma época que hoje a gente consegue ler vários livros a respeito de vinho e guerra, vinhos e episódios relacionados aos nazistas, aos alemães, aos franceses, que é muito interessante. E outra, sempre que acaba uma guerra, e se eu vou poder dizer isso, que algumas coisas boas aconteceram depois da guerra, eu tenho que tomar cuidado, mas realmente aconteceram. Então acontecem melhores armas, a medicina evoluiu na época da guerra, as máquinas ficaram com um custo mais barato, e isso refletiu também nas máquinas e nos implementos agrícolas que começavam a chegar em 1950 nas regiões produtoras de vinho. Então, o trabalho animal foi substituído pelos tratores, a pulverização passou a existir com a ajuda de pulverizadores e tratores, combatendo as pragas de uma melhor maneira. Então, 1950 marca a chegada das máquinas nos vinhedos, que hoje a gente sabe que grandes vinhedos na Espanha, na Nova Zelândia, na Argentina usam, e outras regiões também, usam a máquina, a colheita mecanizada, e que não prejudica o vinho de maneira alguma. Voltando à nossa história, eu estou quase acabando. 1952 tem um fato interessante que para nós hoje não faz sentido, porque quase todos nós temos água encanada em casa. Eu ponho numa saidinha na parede um filtro e tomo a água que chega das represas aqui em São Paulo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a água chegou, quando a água encanada chegou na maioria das cidades da Europa, o consumo de vinho diminuiu. Diminuiu porque as pessoas passaram a beber água potável no lugar do vinho, que era a bebida do dia a dia. Voltando para a Idade Média, o vinho e a cerveja eram as bebidas não só preferidas, mas necessárias, porque a água das cidades que estavam se formando eram águas podres, se misturavam com esgoto, com doenças, e as pessoas acabavam colocando vinho na água para poder beber uma bebida mais asséptica. Então, em 1952, como eu comentei, a água encanada chegou na maioria das cidades da Europa, e aí o vinho ficou em segundo lugar. A bebida mais consumida passou a ser a água. Pulamos de 52 para 64, 1964.
e volta a história para o Novo Mundo, principalmente, volta especificamente para os Estados Unidos. E lá na Califórnia, principalmente, a produção, a elaboração, o consumo, a exportação de vinhos aumentou muito. Hoje os Estados Unidos fazem parte dos top 10 produtores, consumidores, exportadores de vinho. E 70% do vinho que é produzido nos Estados Unidos é produzido na Califórnia, para vocês terem uma ideia. Em 1963, voltamos para a Europa e a Itália começa a aperfeiçoar suas normas de denominação de origem. Enquanto na França é AOC, na Itália é DOC, denominação de origem controlada. Mas sobre denominações, apelações, haverá um vídeo específico, porque é complexo e ao mesmo tempo não tão difícil de entender, mas tem as suas nuances aí. Em 1966, surgiu a primeira apelação de origem controlada, ou denominação de origem controlada, no Napa Valley. E isso aconteceu porque um grande produtor chamado Robert Mondavi montou uma vinícola espetacular lá, para produzir vinhos de altíssima qualidade, em larga escala. É lógico, ele produz vinhos de entrada como vinhos de vinhos premiums. Então, com a chegada do Robert Mondavi, apareceu a primeira denominação de origem controlada dos Estados Unidos no Napa Valley. Bom, uma outra mudança muito interessante, que aqui no Brasil a gente não tem esse costume. Os vinhos que começaram a ser distribuídos e envasados em caixas longa-vida, como de leite, chegaram no mercado da Austrália. Deixa eu explicar um pouquinho o que é um vinho de longa-vida, né? Caixinha de longa-vida. É uma caixa de papelão que dentro tem um saquinho de plástico estéril que contém vinho. Ele é legal porque você pode consumir uma parte daquele vinho que está dentro daquela embalagem, sem se preocupar em fechar, botar na porta da geladeira. Ele vai estar sempre bom. Uma das coisas que eu mais consumo aqui em casa, com a minha mulher, é vinho bag-in-box. Eu compro 5 litros de vinho e tomo por 20, 30 dias. E o vinho está sempre íntegro. Então, esse advento na Austrália começou a competir com o consumo de cervejas. Quer dizer, o vinho já começava a ser uma bebida mais popular, mais aceita pelo público em geral. E para finalizar, eu vou terminar a nossa história com 1976. Em 1976 houve uma coisa chamada o Julgamento de Paris. Existe um filme que conta bem a história. Tem um pouco de romance, os atores não são tão legais, mas dá para entender o que aconteceu durante esse Julgamento de Paris, que foi um marco que fez com que o novo mundo se sobressaísse, porque todos olhavam para o velho mundo. E sabe que tinha nos Estados Unidos, tinha algum vinho na Austrália, mas o Julgamento de Paris fez com que os consumidores abrissem os olhos para os países do Novo Mundo, Estados Unidos, as Américas, com Chile, Argentina, Uruguai, Brasil, África do Sul, que eu já mencionei logo no início, Austrália, Nova Zelândia. Então, esses países constituem o que nós chamamos no mundo do vinho de Novo Mundo. Em Paris tinha um inglês que não é representante, mas era correspondente da revista Time em Paris. Ele era inglês. E ele tinha uma loja de vinhos em Paris. Um certo momento ele viajou para os Estados Unidos, mais especificamente para a Califórnia, e lá ele provou grandes vinhos tintos à base de Cabernet Sauvignon, que é uma uva tinta, e vinhos brancos com a uva Chardonnay. Ele falou, eu vou começar a levar esses vinhos para o pessoal da França provarem, né?
para o pessoal da França provar. Mas isso é uma aberração, levar vinho dos Estados Unidos para a França, sendo que a França tem os melhores vinhos do mundo. Ele falou, mas eu vou levar. E um amigo, tomando um vinho com ele, americano, lá nessa loja de Paris, falou, por que você não faz uma degustação às cegas para os seus amigos, para os seus conhecidos, para os seus correspondentes aqui em Paris, para eles conhecerem o vinho norte-americano? E em degustação às cegas você recebe uma taça de vinho sem saber que vinho é. Prova, avalia e fala, esse vinho é americano, esse vinho é francês. E ele chamou um pessoal, mas poucos foram. Numa segunda-feira à tarde, e eles foram para um saguão de um hotel em Paris. E lá as pessoas sentaram numa mesa, tinham sommeliers, tinham escritores sobre vinhos, tinham enólogos, tinham pessoas do mundo do vinho que ele conhecia, mas não foram todos que ele convidou, porque as pessoas não deram muita bola para o que ele estava querendo fazer. E aí ele fez exatamente isso, ele serviu à cega primeiro os brancos e depois ele serviu os tintos. Para surpresa de todo mundo, que todos tomaram os brancos e avaliaram, todos tomaram os tintos e avaliaram, e tomaram brancos franceses, brancos norte-americanos, e assim como fizeram com os tintos da Cabernet Sauvignon. Vinhos tintos da Cabernet Sauvignon americanos e vinhos de Bordeaux, que tinham a casta, a uva Cabernet Sauvignon. No final, os americanos ganharam, tanto nos brancos como nos tintos. E isso ficou com o nome de O Julgamento de Paris. Tem livro, tem revista, né? Por sinal, esse jornalista faleceu o ano passado. Foi ano passado, ao começo deste ano, Steven Spurrier. E ele fez isso, ele abriu os olhos dos consumidores de vinho da Europa e do mundo para o novo mundo. Olha, o novo mundo também produz grandes vinhos. Vale a pena conferir essa história que é muito bonita. Bom, terminamos em 1976. Foi um vídeo longo, mas eu vou retomar num próximo de 1976 até 2021, onde nós estamos. Bem, por hoje é isso. Saúde, muito obrigado.